Olá, meus amores, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, antes de eu falar do tema do vídeo, eu vou te fazer uma perguntinha aí, quero que você reflita. Você já viu, ou vê todos os dias, ou convive com uma criança insuportável, que ninguém consegue ficar perto, que quebra tudo, que não para quieta, que não presta atenção em nada? Tenho certeza que você já conviveu com essa criança, você deve estar lembrando dela agora. Mas hoje nós vamos conversar sobre essa criança. E você sabia que essa criança pode não ser uma criança mal educada? Ela pode ter TDAH. Hoje nós vamos falar sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno muito mais comum do que nós imaginamos e hoje em dia está tendo um boom de diagnósticos tardios em adultos, inclusive. Porque aquela criança que lá na nossa época, né, ali, nós assim que somos bem novinhos, anos 90 ali, essa criança era tida como uma criança que não aprendia, uma criança que não conseguia obedecer, uma criança insuportável, uma criança arteira. E muitas vezes essa criança, que hoje é um adulto, né, que hoje é um jovem adulto, ele tinha um transtorno e que foi negligenciado pelos pais, pelas pessoas que conviviam. E essa pessoa foi levando isso ao longo da vida e tendo várias dificuldades, porque o TDAH ele não é só um transtorno de comportamento, o cérebro dessa pessoa ele não tem um funcionamento correto. Então, muitas vezes, até no ambiente de trabalho, no relacionamento afetivo, esse tipo de transtorno ele pode causar problemas graves. E, infelizmente, até nos dias atuais, muitos pais continuam negligenciando esse tipo de transtorno, continuam acreditando que o filho não tem nada, que é só uma fase, que vai passar, e que pode ser uma forma da criança manipular. E quando a gente começa a estudar sobre o desenvolvimento da criança, a gente entende que essa história de manipular, a gente só aprende depois que a gente já está lá quase virando adulto. Geralmente, o que a criança faz ali, ela não tem esse cognitivo ainda de que se eu agir dessa forma, eu vou manipular, que eu vou fazer isso, que eu vou me fazer desentendido, que eu vou fazer de conta que eu não estou vendo, que eu não estou aprendendo. Esses mecanismos, eles nem não estão presentes na criança, né? Então, muitas vezes, quando a gente olha para a criança com esse comportamento, a gente pode imaginar porque nós vemos como adultos. Nós vemos dentro da nossa capacidade de manipular uma situação, de se fazer de bobo, de fazer que não viu, mas que está ali vendo. Mas é importante a gente entender que a criança ainda não tem essa capacidade. Então, quando a gente percebe esse comportamento, você como pai, mãe, ou mesmo o educador, que muitas vezes essa criança ela não é vista no seu ambiente doméstico, é importante acender alguns alertas para a gente entender o que está realmente se passando na mente dessa criança. O TDAH, ele tem algumas maneiras dele se manifestar. Nem todos os casos eles são casos genéticos. Às vezes a criança não nasceu com esse transtorno, porque é um transtorno que ele pode ser também adquirido. Dependendo do tipo de criação que essa criança tiver, de alguns traumas que ela pode vir a sofrer ali na primeira infância, ela pode desenvolver esse tipo de comportamento, né, esse transtorno de comportamento. E quando eu falo sobre traumas, muitas vezes a gente acha que o trauma ele é só uma situação extremamente violenta, extremamente ruim que aconteceu e instalou-se o trauma. Mas o trauma também ele pode ser instalado por situações corriqueiras de desrespeito, né, de uma forma de criação abusiva. Então, muitas vezes esse trauma ele não é de uma ação contundente. Pode ser, sim, essa criança está sendo exposta a um tipo de criação que não é muito interessante, a um ambiente familiar que não é muito funcional. Então, tudo isso pode estar levando a esse transtorno de comportamento. Super importante a gente entender que para fechar esse diagnóstico, não é só um comportamento isolado, né? Não é só, não quer dizer que a criança é uma criança agitada, que é uma criança que tem dificuldade de prestar atenção, que está fechado o diagnóstico, batido o martelo, que é o TDAH. Não. É importante que essa criança seja acompanhada, né, por um psicólogo, passar por um neuro para poder verificar tudo isso. E importante você acompanhar também o desenvolvimento dessa criança no ambiente escolar. É importante você entender também que a criança com o TDAH, ela não tem dificuldade só na escola. Ela tem dificuldade em várias outras atividades onde ela não consegue se concentrar, ela não consegue focar na atividade, né? Então, muitas vezes essa criança ela vai ter dificuldade até com coisas que ela gosta, porque ela realmente vai ter a dificuldade do foco. E isso pode ser tratado geralmente um acompanhamento multidisciplinar. Existem casos em que será necessário entrar com medicação,
E existem casos que não, que pode ser um pouquinho mais leve o grau e a criança consiga tratar com atividades voltadas, né, com terapias que são adequadas para o seu tipo ali de transtorno. É muito importante que a gente trabalhe para que esse diagnóstico ele seja feito de forma precoce. Por quê? A criança, quando ela entra numa fase escolar onde ela precisa de memorizar, onde ela precisa de fato aprender, ela pode ter uma dificuldade por ela não conseguir ter foco. E isso vai se refletir quando essa criança precisar, que não for mais uma criança, né? Ela precisar passar no vestibular, depois que ela precisar de vir nas provas da faculdade, no trabalho. Então, tudo isso é muito importante nós, enquanto pais e mães, a gente se atentar a essas situações para minimizar esses transtornos que podem acontecer no futuro dessa criança. Porque tratado de forma correta, é bem possível que essa criança, depois o adolescente, um adulto, ele consiga levar uma vida normal. Porque feito o tratamento de forma adequada, muitas vezes as medicações elas vão sendo retiradas e essa pessoa ela precisa ter foco, né? Ela precisa ter um tipo de concentração um pouco diferente até das pessoas que não têm o transtorno, para que ela consiga manter as atividades em dia. Por exemplo, fazer planos, ter tudo anotado, ter um ambiente correto para fazer as atividades que precisam de concentração, porque o foco dessa pessoa se perde com muita facilidade. Então, ela precisa estar ali num ambiente onde não tenha nada que a distraia, mas é super possível levar uma vida bem perto do normal. Mas é muito importante também que seja diagnosticado e de forma precoce. Então, preste atenção, né, no seu filho, nos seus sobrinhos, mas não vai ficar falando aí para a pessoa, seu filho tem TDAH. Não, só dá um toquezinho, né? Fala que você viu um videozinho, posta esse vídeo lá no grupo da família, sai correndo, não fala nada, mas para que as pessoas possam se atentar. Não é uma questão de querermos diagnosticar, né, os filhos alheios ou os nossos próprios, mas é melhor levar ao médico, levar aí um especialista e não ser nada e você começar a trabalhar de outras formas o desenvolvimento dessa criança, do que deixar que isso se arraste, né? Existem casos que são mais graves realmente, que precisam de uma atenção muito maior, e nós precisamos o quanto antes parar de negligenciar os transtornos, né, de ordem psicológica, né, de ordem cognitiva. O tratamento ele é muito eficaz, então é muito melhor a gente levar o quanto antes e ter esse diagnóstico, fazer esse tratamento, do que deixar um problema se arrastar. É um assunto bem grande, né? Com certeza a gente vai falar muito mais sobre isso aqui, a gente vai trazer outros vídeos, mas não dá para a gente relatar em um único vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários para mim, que eu vou estar respondendo todos e com certeza gravando outros vídeos sobre esse tema aqui para o canal. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.